A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, muito bem-vindo à nossa escola dominical deste dia 10 de maio, não é, de 2020. E antes de mais nada, também gostaríamos de aproveitar este momento para poder desejar a todas as mães, né, não somente da nossa igreja, mas todos aqueles que estão e podem assistir a essa escola dominical, que o Senhor possa vos abençoar poderosamente neste dia e que a bênção do Senhor possa continuar sobre as vossas vidas poderosamente, amém? Temos uma escola dominical abençoada, não é, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus, não é? Então nós vamos ver e refletir um pouco o que era a nossa vida, não é? Porque já que nós não somos descendência, não é, na carne de Abraão, entretanto, nós recebemos uma bênção muito maior do que a deles, não é? Porque nós aceitamos a esse Jesus tão maravilhoso e nós podemos ser inseridos nessa realidade, nesta promessa, não é? De que Deus já tinha-nos em vista, né? Antes da fundação dos séculos. Portanto, nós vamos orar neste momento, antes de nós podermos entrar em nossa lição, né, para pedir a bênção do nosso Deus sobre as nossas vidas. Oremos, portanto. Santo e poderoso Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito para com as nossas vidas. Te clamamos agora, neste dia, Senhor, quando nós estaremos, Senhor, estudando a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa vir, Senhor, falar e ministrar aos nossos corações. Senhor, meu Deus, que nós possamos ter em mente, Senhor, e no nosso coração, que nós possamos, Senhor, reconhecer e lembrar a condição, meu Deus, que nós estávamos antes de nós nos encontrarmos contigo e como tu fizeste a diferença na nossa vida. Abençoa cada coração nesta manhã, abençoa cada vida, a cada família, Senhor. Continua abençoando, dando saúde, dando graça, Senhor, meu Deus. E te pedimos, Senhor, a tua intervenção sobre as nossas vidas, a tua iluminação, Senhor amado, e, Senhor amado, a tua unção sobre cada coração, quando nós estaremos estudando a tua palavra. E é no nome santo de Cristo Jesus, que vive para todo sempre, que nós pedimos, hoje e agora. Amém e amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, se os irmãos têm a vossa Bíblia, não é? E a vossa lição, as lições bíblicas da escola dominical, nós enviamos também para os irmãos o nosso roteiro para o dia de hoje, não é? Que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. E nós gostaríamos de ler, não é, o nosso texto áureo e também ler a leitura bíblica em classe, não é? Já que nós estamos numa classe virtual. E o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios 2:11, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Amém? Efésios 2:11. E a nossa leitura, que está em Efésios 2:11, 12, e também Romanos 4:12 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Muito bem, meus queridos. Vamos então ao nosso
roteiro de hoje, não é? Nós temos 3 tópicos que falam sobre a realidade dos gentios, a incircuncisão da nossa natureza, e Cristo, ele derruba a parede da separação. Aleluia. Portanto, nós vamos ver de que, e nós vamos lembrar, não é? Paulo, ele faz muitas vezes em suas cartas, quando ele escreve para as igrejas gentílicas, as igrejas que haviam sido chamados, né, daquele mundo romano, do mundo grego, e agora, então, Paulo faz sempre uma descrição daquilo que éramos, daquilo que nós, por natureza, nós somos, não é? E ele diz para eles, olha, irmãos, esta era a nossa realidade. Isso é como nós vivemos. Entretanto, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele nos alcançou, nos transformou. Portanto, é importante lembrar, não é? É claro que nós não vamos viver no nosso passado, nós não vamos ficar, não é? Matutando aquilo na nossa cabeça, meu Deus, né? Sem se perdoar, porque, infelizmente, muitas pessoas, mesmo depois de que Jesus as salvam, de que o seu pecado foi perdoado e de que elas são novas criaturas, não é? O diabo tem permitido, tem deixado brecha aí para as pessoas não se perdoarem a si próprias. Portanto, não viva nessa escravidão, não viva debaixo dessa escravidão, dessas cadeias, né? Jesus te chamou para a liberdade. Portanto, não vamos lugar à carne, mas tampouco vamos ficar vivendo o nosso passado. Meu Deus, eu fui isso, eu fui aquilo. Não, não, irmãos, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, se regozije, não é? De que você agora pode louvar a Deus com seu rosto descoberto, você pode se chegar ao Pai, você pode clamar a Jesus, você pode fazer parte desta família de Deus, não é? Porque muitas pessoas podem dizer, mas irmã, eu me envergonho do meu passado. Muito bem, irmão, todos nós temos passados. E não existe pecado maior, pecado menor, todo pecado é pecado diante de Deus. Portanto, nós vamos entender, não é, de que Paulo, em primeiro lugar, ele mostra àquela igreja de Éfeso a realidade daquilo que eles eram, não é? E então a Bíblia vai nos falar, não é? E nós vamos estar com as nossas Bíblias abertas, principalmente no livro na carta aos Efésios, não é? Na carta aos Romanos, e nós vamos passear por aí nestes versículos, amém? Então nós vamos ver de que no Efésios capítulo 2, versículo 12, não é? Ele vai começar a dizer de que nós estávamos sem Deus, que nós éramos estranhos aos concertos da promessa, que nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós vamos lembrar de que na Bíblia Sagrada existem 3 tipos de povos que a Bíblia descreve, não é? Nós vamos ver ao povo gentil, ou seja, que eram todas aquelas pessoas, e são todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, são pessoas que não pertencem ao país de Israel, que não nasceram da descendência de Abraão. Essas pessoas são consideradas gentílicas, não é? São gentios. Então, esta é um grande grupo que a Bíblia fala e que a Bíblia sempre, Paulo principalmente, ele faz de tudo para poder alcançá-los, porque Deus deu a ele um ministério de trabalhar com os gentios, de poder alcançar aquelas nações que não estavam dentro daquele grupo minoritário, se assim a gente pudesse dizer, de Israel, amém? Então, os gentios é o primeiro deles. Eu, você, todos nós, né, éramos e descendíamos deste povo, dos gentios. Entretanto, nós vamos ver Israel. Nós vamos ver de que Israel é o povo de Deus, ou seja, quando nós dizemos que eles são povo de Deus, não é que nós não sejamos. Nós também, hoje, nós somos povo de Deus, porque nós fomos inseridos, não é, em Cristo, e nós podemos gozar e ser participantes da família de Deus. Portanto, nós vamos ver de que Israel, eles, quando a nação iniciou, Deus chamou a Abraão, não é? Abraão era uma pessoa que vivia em Ur dos Caldeus, que vivia na Mesopotâmia, era uma pessoa que, apesar de descender dos povos semíticos, ou seja, descender de Sem, filho de Noé, entretanto,
Abraão, ele vivia num mundo de idolatria, ele vivia na Mesopotâmia, era um local onde havia muitos ídolos, adoração de muitos ídolos. Portanto, não é que Abraão, ele fosse uma pessoa tão santinha, tão especial, que não adorava ninguém, que só adorava a Deus. Não, Deus o tirou, Deus o transformou, ele já via de que ele haveria de ordenar a sua casa, e nele, pela fé nele, não é? Nós, toda esta descendência, todo este povo, né? Essa geração de Israel, que saiu dos lombos de Abraão, porque Deus o chamou, não é? E então eles foram separados para ser um povo exclusivo, um povo separado para ser de testemunho, para ser de bênção para as outras demais nações da terra. Nós vamos lembrar, não é, aqui muito brevemente, de que depois de que Adão ele pecou, Deus ele tentou de várias formas alcançar este homem. Entretanto, o homem infelizmente simplesmente dava as costas a Deus. Então Deus tratou através da própria pessoa, tentou através de governos humanos, tentou, não é? E fez pactos diferentes com pessoas, não é? Fez com Noé, fez com Adão, fez com Abraão, com Davi, com Moisés. Entretanto, nós vamos ver de que o homem por si próprio, ele não busca Deus, ele não quer saber de Deus. Então, Deus agora, ele usa, né, da estratégia de poder separar um povo para ele, para que este povo pudesse o adorar, mas ao mesmo tempo servir de testemunho, de bênção, para que as demais nações da terra pudessem olhar para Israel e dizer, puxa vida, olha, eles são abençoados, Deus está com eles, Deus prospera eles, Deus faz isso por eles, o Deus de Israel é diferente de todos os outros deuses de letra minúscula, não é? Da face da terra. Este era o propósito, e que através de Abraão e da sua descendência e do povo de Israel, as demais nações da terra pudessem não somente ser abençoadas, prosperadas, mas chegassem ao conhecimento do Deus de Israel. Entretanto, nós vamos ver de que o povo de Israel falhou muitas, inúmeras vezes. É claro, nós sabemos, todos nós somos falhos, mas eles não mantiveram, não guardaram aquilo para o que Deus tratou e falou com eles. Foi por falta de sinal? Não, de maneira alguma. Foi por falta de Deus enviar a sua bênção? De maneira alguma. Deus, em todos os momentos, Deus estava trabalhando e fazendo e obrando para que as pessoas, para que o povo de Israel pudesse suceder e ser uma bênção. Entretanto, muitos deles falharam. Durante muitos anos nós vamos ver de que eles estiveram sucumbidos, mesmo dentro da idolatria, e Deus ele teve que fazer e atuar de maneira, muitas vezes, que as pessoas podem dizer, meu Deus, não é o povo de Deus, por que Deus está permitindo isso acontecer? Mas para poder dar um despertamento, para acordar aquele povo, amém? Então, este era o povo de Israel, de qual descendência, de onde viria o Messias. Jesus viria deles para poder trazer salvação, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Então, nós vamos ver de que nós temos Israel, nós temos os gentios, ou seja, todas as demais pessoas da terra, não é? Quem não fosse israelita seria gentil, não é? Mas com a vinda de Jesus e com a salvação e com a instauração da Igreja do Senhor Jesus Cristo, surgiu este novo povo, não é? No meio e dentre desses dois povos, não é? Dentro de Israel e dentro dos gentios, agora nasce a beleza daquilo que é a Igreja de Jesus, não é? Fazendo e tirando desses dois povos uma nova nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real, para poder fazer as obras do nosso Deus, para poder dar continuidade ao reino de Deus, que não somente nós vivemos nele aqui, mas que nós viveremos com ele eternamente nos céus. Portanto, hoje, né, nós e na Bíblia Sagrada, nós vamos então ver esses três
povos, Israel, gentios, igreja. E Deus lida com cada um desses para que é necessário, para que esses dois, Israel e gentios, possam vir ser igreja de Jesus, amém? Portanto, sabendo disso, não é? A realidade, então, dos gentios. Nós entendemos que Israel, eles eram o povo escolhido de Deus e eles estavam, né? Deus estava trabalhando com eles, mas e os gentios? Aonde é que eles estavam? Então, Paulo agora se refere e diz, não é? Não está muito na ordem do versículo que nós lemos, o versículo 12, mas ele vai dizer pelo menos essas 3 características do povo, não é? Gentio. Ele estava, em primeiro lugar, sem Cristo. Não havia Deus. Eles estavam afastados de Deus. Ou seja, eles não conheciam a Deus. Este povo que nasceu debaixo do pecado já nasce sem Deus. Por mais que os seus pais possam ser pais religiosos, por mais que os seus pais fossem, não é? E tenham levado você para a igreja, batizado e feito muitas coisas, vivido dentro de uma religião, entretanto, a verdade é, meus queridos e amados irmãos, quando nós não temos a Cristo Jesus, quando nós não vivemos e tivemos essa experiência de salvação, a nossa vida está sem Deus, sem paz, sem salvação. E, portanto, não é? Paulo, ele mostra esta verdade para os irmãos que estavam em Éfeso. Os irmãos estavam sem Deus, os gentios estavam sem Deus, não é? Efésios 2 e 12, não é? Foi o que nós lemos. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados, não é, da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa realidade. Você pode imaginar o que é ser uma pessoa estar sem Deus, sem esperança, sem Cristo, sem conhecer as promessas, completamente cegos, sem saber o que é que Deus tem para elas? Irmão, esta é a realidade de muitas almas no dia de hoje. Elas não imaginam o que é que Deus tem guardado, a salvação, a bênção que Deus tem reservado para elas, se tão somente elas aceitarem a Jesus, se tão somente elas abrirem o seu coração e dizer ao Espírito de Deus, dizer ao Senhor Pai, dizer, Senhor, eu quero receber a Ti, eu quero receber Teu Filho como meu Salvador. Portanto, cabe a nós, como igreja de Jesus, pregar este evangelho, falar deste Jesus. Se nós formos lá na carta aos Romanos, não é? No capítulo 1, este primeiro capítulo de Romanos, Paulo, ele mais a metade deste capítulo, não é? Ele vai descrever o que era a depravação dos gentios sem Deus. Ele mostra o que é estar sem Cristo, não é? Nós vamos ler rapidamente, somente para nós podermos situar-nos e nós vermos qual era a nossa realidade. Porque, infelizmente, meus irmãos, o diabo ele é tão sujo de que muitas pessoas creem-se no seu pecado, de que eles são as pessoas mais maravilhosas deste mundo e que não tem problema algum, quando na realidade este é o espelho, esta é a receita, isto é a nossa vida, isto era aquilo que nós éramos, não é? Então Paulo ele escreve a partir do versículo 26, ele diz, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Ou seja, as pessoas caminham, vivem a sua vida, quer nem saber de Deus, não é? Então, olha o que aconteceu. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos,
presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Irmãos, a lista é grande e teria muito mais o que adicionar. Paulo foi, bem conciso na sua lista. Isso era a realidade, isso era o que nós éramos. Esta é a nossa natureza humana. Isto é aquilo que nós somos. Se deixar sem Deus, se deixar sem a promessa, sem esperança, o mundo se torna isso. Por isso que a igreja faz uma diferença tão grande neste mundo. Por isso que Jesus dizia, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, para poder tentar melhorar, tentar mostrar a essa gente que vive desta maneira, de que existe esperança, de que existe algo e alguém que pode fazer tremendos milagres pela sua vida. Portanto, esta era a nossa realidade. Nós estávamos, em primeiro lugar, sem Cristo. Por mais que nós dissemos, eu amo a Deus, mas Deus verdadeiramente não tinha liberdade, porque ele só pode entrar quando nós, através do seu Filho Jesus, podemos entrar pela porta que ele nos abriu através do seu próprio sangue. Entretanto, em segundo lugar, a Bíblia nos diz de que nós éramos estranhos aos concertos da promessa. Havia tantas promessas feitas, não somente a Adão, a Noé, a Moisés, a Davi, aos profetas, e a todos aqueles que amavam a Deus e que estavam esperando ao Messias prometido. Deus fez diferentes promessas a essas pessoas. Entretanto, os gentios, eles estavam completamente estranhos, eles não conheciam, eles não sabiam do que se tratava tudo aquilo para eles. E é como no dia de hoje, você fala de Jesus, você fala de ir a um culto e ir a uma igreja, convide o seu amigo, aquele que gosta de viver, em festas, em bares e tantas outras coisas, convide ele para a igreja, para você ver realmente a reação que ele tem. Qual é a desculpa dele? O que ele diz? Tá bom, tá certo, ser brasileiro, tem aquele jeitinho bonitinho de dizer, tá bom, eu vou ver, se der tempo, eu vou. E esse tempo nunca chega. Por quê, irmãos? Porque eles não conhecem e para eles é estranho. Tantas vezes eu tive pessoas, colegas de trabalho, de que quando eles chegavam, Vânia, fim de semana, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou para a igreja. E quando chegava no outro fim de semana, e o que você vai fazer? Eu vou para a igreja. Eu disse, mas você só vive na igreja? Eu disse, não existe lugar melhor de nós estarmos. Eu vivo minha semana toda trabalhando. E nada melhor do que chegar no fim de semana, nós podermos ir para a casa de Deus, adorar a Deus. Mas isso, irmão, este conceito para o mundo, ou para os crentes que são carnais, isto é um absurdo. Como eu preciso estar lá? Eu todo dia, toda semana, todo mês, tem que estar lá, todo culto. Irmãos, somente tem essa experiência, somente conhece quão bom e quão maravilhoso é estar na presença de Deus aqueles que já experimentaram a salvação. Se você ainda não experimentou, se você ainda não teve uma real conversão, vir ao culto toda semana realmente é um peso. Vir à igreja, estar sentado 2 horas num banco de uma igreja, ouvindo alguém falar, realmente vai dar sono. Mas quando nós somos regenerados e quando nós sabemos de onde nós saímos e saber de que Deus tirou a minha vida da condenação do inferno e me pôs em uma posição que eu não merecia. Irmãos, não dá para ficar somente 2 horas, não. É como os povos, como os nossos irmãos em África, quando eles vêm caminhando 2, 3, 4, 5 quilômetros a pé para chegar na igreja, eles não querem que o culto acabe em 2 horas. Eles têm que estar ali por 4, 5, 6, 7 horas de culto. Mas para nós ocidentais, meu Deus, que perca de tempo. Não, irmãos, não é perca de tempo, é poder você estar e viver e sentir a graça deste Deus maravilhoso que nos tirou das trevas, que
tirou esta condenação de mim. Isto era eu. Aquilo que Paulo ele escreve aos Romanos era eu. Mas hoje, a irmã Vânia é uma nova criatura e eu posso usufruir de tudo aquilo que Deus tem guardado para mim, que Ele tem prometido para mim, e eu posso agora fazer parte destas promessas gloriosas que Deus ele fez aos seus santos servos que viveram em muito tempo atrás, que viveram e batalharam por esta fé que hoje nós a temos também. Portanto, nós vamos ver de que este povo estava longe do conserto de Deus, né? Leiamos em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 27, não é? Colossenses 1 e 27, Paulo ele escreve aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que beleza! Não somente o homem estava nesta situação, mas Deus, pelo seu mistério, pelo seu amor, pela sua grandeza, quis compartilhar com esses gentios, conosco, não é? As riquezas da sua glória, que eles estavam guardados. Somente Israel, para poder absorver o céu, era muito pouco. Deus, ele tinha enviado a seu filho Jesus e enviou para toda a humanidade. Gálatas 6:15, não é? Ele também diz a palavra do Senhor. Gálatas 6 e versículo 15, ele diz, desculpe aqui, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico da circuncisão e incircuncisão no segundo tópico. Amém? Então, em terceiro lugar, não somente nós estávamos sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo, estranhos aos concertos da promessa, mas a Bíblia fala de que nós estávamos separados da comunidade de Israel. Isto é uma grande realidade, irmãos. Nós vamos ver, não é? Se nós lembrarmos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos fala de que havia um homem chamado Cornélio. Este era um homem romano, e ele fazia suas orações, seus jejuns, dava esmolas, e um anjo apareceu para ele e disse: chama Pedro, que ele vai te fazer saber tudo o que convém saber. Muito bem, Paulo ele foi, né? Pedro. Os irmãos vão lembrar de que Pedro estava na casa de um tal Simão Curtidor, e ele estava em cima, no telhado, dormindo, descansando, enquanto as pessoas estavam preparando os alimentos. E ele teve uma visão, um arrebatamento, de sentidos de que ele havia um grande lençol que descia, cheio de animais impuros. Animais de que Israel, segundo a lei, não podia comer daqueles alimentos. E a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, nunca jamais os meus lábios comeram tal coisa. Eu não vou, eu sou um judeu de verdade, eu não posso fazer isso. Não é? E novamente a voz seguiu falando a mesma coisa, e isso por 3 vezes. E quando acabou essas 3 vezes, o lençol foi arrebatado, não é? Foi levantado aos céus, e a Bíblia nos fala de que havia 2 soldados romanos esperando lá embaixo por ele, perguntando por ele, não é? E o Espírito de Deus disse para ele: vai com estes homens, não é? E para a surpresa de Pedro, não é? Ele leva alguns irmãos também juntamente com ele. Ele chega na casa, não é? Agora de Cornélio, e eu quero que os irmãos possam entender um pouquinho o que era um judeu entrar na casa de um gentio, de um romano. Né? Em primeiro lugar, nós vamos ver e entender de que Roma era o império que estava dominando Israel. Né? Roma estava aqui com o seu pé no pescoço, né, de Israel, não deixava eles respirar.
não somente porque Judeia era uma província muito complicada, havia muitas rebeliões, e então o exército de Roma era muito presente ali na Judeia. E isso, né, trazia ao povo uma angústia para eles, não somente por causa da presença de Roma na Judeia, por causa das taxas que eles cobravam, mas por aquela presença pagã no meio de Israel. Então, nós vamos ver de que, para o judeu, os irmãos vão lembrar, não é? Aqueles que já leram o capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos lembrar de que quando Jesus diz para os seus discípulos, nós temos que ir por Samaria, para eles Samaria já era a gota d'água, não é? Disse, Senhor, não vamos pela Pérea, não vamos fazer, não é, o caminho que todo mundo faz. Eu disse, não, me convém passar por Samaria, porque para eles, os samaritanos eram pessoas, né, abomináveis, eram pessoas que não tinham sangue puro judeu, eram pessoas que estavam cortadas, né, da linhagem de Israel. Portanto, eles não se davam, não havia comunicação. Agora você pode imaginar um romano, um gentil que não tinha nada. Os samaritanos ainda tinham, não é? A descendência deles ali, não é? Mas eles se desviaram, casaram-se com outras mulheres gentílicas, e então houve tudo aquilo. Mas vamos voltar agora para os gentios. Roma, um soldado romano, um centurião romano. Irmãos, entrar debaixo do telhado de uma pessoa, a lei era tão estrita, não é? De que se a pessoa sentasse na cadeira onde eles sentavam, ou passasse, não é? Ou entrasse debaixo do telhado daquelas pessoas, você estaria imundo, você era como se você fosse contra, você estaria ali entrando na casa dos seus inimigos, aqueles que estavam matando os seus irmãos, aqueles que estavam tirando, né, distorcendo a taxa para poder arrancar tudo deles. Então, o judeu não entrava, não queria, muito pelo contrário. Quando vissem os romanos, era tacar pedra, era fazer. Por isso havia um grupo chamado os Zelotes, que estava sempre tentando arrancar e queimar e matar, porque eles não queriam a presença daqueles gentios dentro da sua terra. Portanto, nós vamos ver de que agora Cornélio, um centurião romano, manda chamar Pedro, porque ele ouve a voz do anjo e disse, chama Pedro. E Pedro, então, conciso daquela visão que ele tinha visto e daquilo que o Espírito Santo estava falando para ele, disse, não se atemorize de entrar na casa deste centurião. E a Bíblia fala de que Pedro, ele entra. E que beleza, irmãos. E que vista maravilhosa. Quando Pedro entra, eu imagino aqueles irmãos que vieram com Pedro, disse, Pedro, você tem certeza do que você vai fazer? Você tem certeza que você vai entrar dentro da casa deste homem? Este homem é um incircunciso, este homem é um pagão, este homem, nós não podemos nos contaminar. Se o sinédrio, se o sumo sacerdote ver que nós estamos entrando, nós seremos... o nosso nome já está meio prejudicado, mas e agora o que vai acontecer? Havia um certo número de rituais de purificação que haveria que ser feito e tantas outras coisas que os judeus evitavam, muitas dessas coisas, para não ter que passar por todo este processo de purificação cerimonial. E agora, quando Pedro entra dentro daquela casa, daquele centurião, não havia ali o inimigo, não havia ali um soldado, não havia ali um homem para poder matar nem destruir. Havia ali um homem temente, querendo buscar a verdade, um homem que estava sentado com toda a sua família, com todos os seus servos, com todos os seus amigos, esperando a Pedro para poder que ele pregasse, que ele falasse. E disse, olha, aconteceu isso, aquilo comigo, mas o anjo mandou te buscar. E estamos aqui para poder ouvir o que tu tens para falar. E Pedro chega no seu consenso, ele disse, realmente, Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. Deus, ele ama aos gentios como ele ama Israel. E a Bíblia nos fala de que Pedro começou a pregar o evangelho, começou a falar. E a Bíblia nos fala de que quando ele está
falando, pregando o evangelho. Irmãos, a fé daquele povo não houve, não é? O nosso tradicional convite, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão, vem aqui na frente. Não, irmãos, a fé era tão grande dentro daquele povo, daquilo que eles estavam ouvindo, que eles estavam crendo. E a Bíblia nos fala de que quando Pedro estava no meio da sua pregação, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, igual aos irmãos, aos 120 que foram batizados ali no cenáculo alguns dias atrás. Oh, irmãos, que coisa gloriosa! Então, aqueles discípulos ouvindo, aqueles novos convertidos ouvindo Pedro dizer, né, que eles deveriam ser batizados, eles disse, bom, então, estamos aqui, vamos ser batizados. E a Bíblia fala de que Cornélio, com toda a sua casa, foi batizada. Mas, escuta só, isso foi capítulo 10, capítulo 11 de Atos, quando Pedro volta de Cesareia, e que ele entra e vai dar o testemunho para os seus irmãos. Lembre de que aqueles crentes, aquela nova igreja, os participantes eram pessoas judias, eram pessoas que guardavam muitas coisas do judaísmo, porque tudo era muito fresco, tudo era muito, né? Eles conviviam com aquilo, estavam ali. E quando Pedro diz para aqueles irmãos, olha, eu estive lá na casa de Cornélio, entrei lá e fui trazer a palavra de Deus, não é? Aqueles irmãos ficaram, o quê? Como você teve coragem e batizar a eles? Então, Pedro, ele diz uma verdade, irmãos, como é que eu poderia negar o batismo nas águas a quem Jesus batizou e encheu do Espírito Santo como a nós, lá no dia de Pentecoste? E a Bíblia nos fala de que aqueles irmãos se alegraram, eles disseram, graças a Deus, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas e que ele também tem os gentios, né, na sua mira. Capítulo 11, versículo 2 e o 3, não é? Diz, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Amém? Então nós vamos ver de que havia, não é? Ainda mesmo no seio da igreja, por causa daqueles irmãos que vinham aceitado a Jesus, mas que vinham do judaísmo, e que então pensavam que era necessário guardar todas as leis ainda, né, dos judeus para servir a Jesus Cristo. Então nós vamos ver de que tudo isso trouxe, né, um pouquinho de conflito no princípio da igreja, mas após uma reunião que eles tiveram entre os irmãos, capítulo 15 de Atos, nós vamos ver de que aquilo foi, né, esclarecido e os gentios então poderiam vir e fazer parte da igreja normalmente, como também os judeus. Mas, então, a realidade dos gentios era essa. Eles estavam sem Cristo, eram estranhos, não é, aos concertos da promessa e estavam separados da comunidade de Israel. Os irmãos vão lembrar que no grande templo, né, de Salomão, que depois Herodes ele refez, né, e embelezou e fez acréscimos naquele templo, dentro dele havia uma área que até onde os gentios poderiam chegar. Havia um sobremuro e neste muro havia placas todo ao redor daquele muro, cujas placas, cujas inscrições foram achadas tempos depois, nos nossos tempos, né? Aonde dizia de que se qualquer gentio passasse daquele limite, ele receberia a pena de morte. Ou seja, se qualquer gentio que não fosse uma pessoa judia passasse dali, elas seriam exterminadas, seriam mortas, seriam apedrejadas pelo povo. Ou seja, estavam dizendo, entre pela sua própria, né, no seu próprio risco. Então, para nós olharmos e vermos, não é, que estes gentios estavam não somente separados de Deus, mas separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel era uma comunidade muito fechada, não penetrava-se, a não ser se você passasse, né, por um período e
um ritual, não é, de proselitismo, fosse batizado e então circuncidado e tantas outras coisas, não é? Mas era um grupo fechado. Mas Deus, não é? Jesus, olhando para isso, ele disse: não vai ficar assim, não. Eu vim para poder unir este povo, eu vim para poder chamar Israel, gentios, a fazer parte da minha igreja. E por isso nós vamos ver de que os gentios eram também incircuncisos de natureza, não é? A Bíblia, Paulo, ele chama em Romanos 11:17, dizendo de que nós éramos como zambujeiros bravos, não é? Nós não pertencíamos à mesma natureza, nós não éramos da nação de Israel, não tínhamos nada das promessas delas, mas nós fomos inseridos neste corpo glorioso de Jesus e hoje nós podemos ter a mesma seiva, a mesma graça, o mesmo poder, o mesmo amor de Deus que Deus tem para Israel, Deus tem pela igreja, o cuidado de Deus é o mesmo por nós, nós fomos feitos um povo em Cristo Jesus, mas nós vamos lembrar de que nós éramos zambujeiros, esta era a nossa natureza, os nossos frutos não prestavam para nada, aquilo que nós éramos não tínhamos fruto algum, nós estávamos dando fruto para o inimigo, para o mundo, mas Deus fez esta transformação, amém? Então, Romanos capítulo 11, somente para não ficar nas nossas palavras, não é? Capítulo 11, versículo 17 e o versículo 24, não é? 11:17 nos diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E o versículo 24, ele diz: porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O que é que Paulo ele falava com isso? Alguns dos irmãos, alguns dos gentios, que eram crentes agora, que faziam parte da igreja, começaram assim um pouco a se vangloriar, né? Disse assim: olha, nós somos, né, agora igreja, nós estamos por cima de Israel. Eles agora foram cortados, né? Eles estão de castigo. Deus não quer saber dele. Agora quem somos nós. Então Paulo diz: irmãos, cuidado, não é? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque se nós éramos zambujeiros, se nós éramos estas árvores que não tinha fruto algum bom, e nós fomos enxertados em Cristo, e contra a nossa própria natureza, agora nós estamos sendo participantes desta seiva, desta oliveira. Será que Deus não tem poder de salvar um israelita, de salvar um judeu e também inseri-lo dentro desta oliveira e ele fazer parte? Se Deus ele fez isso conosco, que nós éramos contra a natureza, quanto mais os ramos que pertencem a esta oliveira, Deus fará novamente inserir e dar novamente vida a eles. Então, isso nos faz lembrar, não é, uma inscrição que nós vemos em todos os lugares em Israel: orai pela paz de Jerusalém, não é? É importante que nós, como crentes em Cristo Jesus, como salvos em Cristo Jesus, nós sabemos de que eles estão debaixo de uma condenação, que eles debaixo, né, estão de castigo, mas Deus irá tratar com Israel. Mas cabe a nós, como crentes, como igreja, não somente orar por Israel, orar por aqueles que Deus chamou através dos lombos de Abraão, mas também evangelizá-los, irmãos. É importante. Muitas vezes nós que trabalhamos aqui na América, principalmente, não é, que trabalhamos com muitas pessoas que são judeus, são pessoas muito difíceis, são pessoas, né, extremamente, não querem saber de Jesus, nem nada disso, mas, irmãos, nós temos que tomar esta posição, porque se nós fomos inseridos,
quanto mais eles podem ser de grande bênção, amém? Então, nós vamos entender isso não somente através desse exemplo do zambujeiro, mas Paulo também ele nos diz, né, de que nós éramos incircuncisos de coração. O nosso coração era incircunciso. E o que é isso, irmã Vânia? Nós sabemos de que logo pronto, quando Abraão ele foi chamado por Deus, Deus deu a ele uma tarefa. Ele tinha 99 anos de idade, ele já tinha o seu filho Ismael, de 13 anos de idade, e Deus fez um pacto com Abraão e disse para ele que ele haveria de se circuncidar, ou seja, o seu prepúcio haveria de ser cortado, não somente dele, mas de toda dos seus servos e também de Ismael. E isso era um ritual, um pacto, uma aliança que deveria ser feito em todas as gerações futuras. Até o dia de hoje, nós vamos ver de que Israel continua fazendo a circuncisão. Não é? E nós vamos ver muitos povos que também eram semíticos, né, que descendem também de Sem, eles têm esse mesmo costume, mas não da maneira que Israel ele tem. Uns fazem para antes do casamento, uns fazem na fase da puberdade, outros fazem por questão de higiene, não é? Entretanto, para Israel, o cortar do prepúcio, a circuncisão, era um ato de fé, era um pacto, era uma aliança com Deus, de que aquele povo era um povo separado por Deus. Nós vamos ver de que muitos dos povos os gentios, por exemplo, os gregos e os romanos, eles não queriam saber nada, de maneira alguma, nenhum tipo de circuncisão. Então, para eles eram abomináveis, né? Nós vamos ver também de que quando no tempo de que os gregos haviam assumido e estavam sobre a Judéia, Antíoco Epifânio, ele mandou cancelar, ou seja, era proibido os judeus circuncidarem seus filhos. Muitos deles faziam com risco de vida. Se soubessem, a criança e os filhos, a criança e os pais eram mortos, não é? Por causa desta proibição. Então, por quê, irmãos? Porque este era um pacto, não é? Entre Deus e o seu povo Israel. Era um sinal de distinção entre os judeus e os gentios, não é? E este ato, né, apontava para a santificação que haveria de ter. Então, nós vamos ver de que o ritual da circuncisão era feito no 8º dia após a criança, né? O macho, né? O menino nascer no seu 8º dia. Então, era feito este ritual de circuncisão. A circuncisão, geralmente, na sua maior parte, era feita pelo pai, não é? Entretanto, nos dias modernos, eles têm uma pessoa especializada para fazer circuncisão, que eles chamam de morrel. Então, essa pessoa, ele conhece, sabe, não é? E conhece o estado, examina. Existe, não é, um exame pré, não é, a circuncisão, para poder saber se a criança tem pelo menos 3 quilos no seu peso, se a criança está em forma, se a criança está bem, se as células estão... Então, existe um exame completo no dia de hoje, não é? Antigamente não tinha nada disso, né? Antigamente era chegar lá e cortar, não é? Mas hoje, né, eles fazem todo este ritual para poder circuncidar o menino. Então, neste 8º dia, em que o prepúcio era cortado, também era dado o nome da criança. Somente aí o nome da criança poderia ser verbalizado para os amigos e para a família do que haveria de se chamar. Então, este era e é interessante de que este concerto, este pacto, não é? Esta aliança com Deus de cortar o prepúcio, que era o órgão de procriação do homem, não é? Então, para poder mostrar de que não somente ele, mas o seu filho tinha e estava baixo esta mesma aliança.
não é? Então nós vamos ver de que Deus nos fala, Paulo ele escreve de que nós, como crentes, como gentios, nós éramos incircuncisos de coração. Vamos lá ler em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio 10 e 16, e fala a realidade daquilo que Deus estava fazendo através deste ritual, desta aliança da circuncisão. É claro de que aquela circuncisão era uma circuncisão física. E quando na Bíblia muitas pessoas, né, chamam aquele é uma pessoa incircuncisa, era uma pessoa que não havia passado por aquela circuncisão na carne, né? O próprio versículo que nós lemos, né, em Efésios 2:11 fala isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão. Nós, gentios, éramos chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, ou seja, os judeus, né? Mas essa circuncisão era uma circuncisão humana, era uma circuncisão para poder fazer distinção de um homem que era gentio, outro do judeu. Era uma aliança entre o povo de Deus e Israel, assim como era o sábado, assim como era muito dos rituais feitos por Israel, era uma distinção do povo de Deus para com o povo do mundo. Mas Deus fala, depois de passar todo aquele povo no deserto e ver como o seu coração estava tão, um povo de dura cerviz, Deus, então, fala uma verdade muito grande em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, que é a realidade daquilo que realmente Deus ele quer para as nossas vidas. Ele diz, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Paulo traz isso para uma nova visão. Ele disse, irmãos, cortar somente essa carne humana de nada faz espiritualmente. O que nós temos, o prepúcio que tem que estar cortado, aonde tem que haver uma aliança, não é no físico, mas é a aliança no coração do homem. Quando nós aceitamos a Jesus e nós fomos e entregamos a Ele, Deus, Ele arrancou, tirou aquele coração, né, de pedra, colocou um coração de carne, um coração sensível, Ele cortou todas aquelas arestas, ele cortou as cadeias que nos prendiam ao mundo e nos colocou e nos trouxe a um novo e vivo caminho, e por isso, aleluia, nós hoje podemos dizer, olha, o meu coração está fiel a Deus, o meu coração agora tem uma aliança com Deus, o meu coração foi feito, está circuncidado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós vamos ver também em 1 de Coríntios, capítulo 5, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele disse, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, este versículo aqui está explorando, dizendo de que na igreja de Corinto, que era uma igreja aqui, não é? Tinha judeus, tinha gentios, e a Bíblia nos fala, Paulo ele diz, irmãos, eu estou ouvindo aí que vocês têm pecado dentro da igreja que é pior do que os gentios estão fazendo. Eles não fazem isso. E vocês estão permitindo pessoas fazerem isso. E por isso Paulo chama o povo, não é? Ele disse, não há uma circuncisão física, mas uma espiritual, de ter um coração puro, santo, né? Deste pacto, desta aliança com o nosso Deus. Mas em terceiro lugar, incircuncisos de natureza, porque nós estávamos sem esperança, aleluia. Leiamos 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não é? 1 Tessalonicenses 4 e 13, Paulo disse, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Irmãos, a coisa mais linda e gloriosa que nós alcançamos, além da nossa salvação, é poder ter esperança de verdade.
Nós não temos, né, um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é esperança. Esperança é aquela certeza dentro de você que, ainda que você não veja as coisas, mas você sabe: Deus, eu estou aguardando. Tu és o Deus poderoso que irás fazer por mim. Aleluia. Esperança é aquilo que Sadraque, Mesaque e Abidênego eles tinham quando eles entraram naquela fornalha. Não somente eles tinham fé, mas eles tinham esperança. Ele disse: ó rei, pode colocar-nos na fornalha, porque o nosso Deus é Ele que vai nos livrar. Se Ele não livrar, não tem problema, mas nós sabemos que Ele vai livrar. E olha, irmãos, livrou, aleluia. Esperança é aquilo que Jó, ele tinha, quando todos os seus amigos tinham dito: olha, não tem mais nada, você está aí arruinado. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará para mim, e Ele se levantou, aleluia. Ter esperança, irmãos, é a coisa mais gloriosa de que o homem pode ter. Um homem sem esperança, ele acaba com a sua vida. Um homem sem esperança, ele não dá valor a nada. Um homem sem esperança, ele não consegue ver o dia, nem um minuto sequer. Mas nós que já fomos comprados pelo sangue de Jesus, que nós temos e recebemos a herança de esperança eterna dos céus, nós sabemos que o nosso sofrimento pode ser muito aqui na terra, mas a minha esperança não é de coisas melhores na terra. A minha esperança é de que um dia a trombeta soará, os céus se abrirão, a igreja será arrebatada, nós viveremos eternamente com o nosso Deus para sempre. Esta é a esperança do crente. Por isso Paulo dizia: todos aqueles que têm esperança, aleluia, glorifiquem a Ele. Vivam a sua vida, né, na sua humildade, com Deus, mas não esqueçam de que a sua esperança, como diz aquele nosso hino da harpa cristã, né? Nossa esperança é a sua vinda, aleluia. Portanto, isto éramos nós. Mas Cristo, Ele derrubou a parede da separação. Aquela separação que havia entre judeus e gentios, aquela separação que havia entre nós e Deus, aquela separação que havia entre famílias, aquela separação que havia entre irmãos, aquela separação que havia entre igrejas, aquela separação que havia entre povos. Deus trouxe novamente, Deus, ele conseguiu juntar, e você pode ver que Jesus, ele faz, ele traz um pouco desta união, desta separação. Jesus, ele derruba, mesmo começando dentro do seu colégio apostolar. Vocês veem de que no colégio apostolar, Deus não escolheu somente, né, aqueles que estavam prontos, que eram pessoas mais rudes. Não, Deus, ele trouxe de todos para o seu grupo, aleluia. Agora você pode imaginar um Pedro da vida, um Zelote da vida, não é? E agora Jesus passar pela alfândega e Jesus vê a Mateus, não é? E Jesus olha para ele e disse: aham, esse aqui vai ser bênção. E eu posso até imaginar Jesus parando, porque os discípulos já sabiam como é que Jesus chamava, como é que Jesus trazia, como é que Jesus, ele buscava os seus discípulos, e nós vamos ver de que Jesus parando, olhando para Mateus. Eu posso imaginar, né, Judas o Zelote e Pedro e todos aqueles mais, né, ferrenhos no judaísmo, e disse: Senhor, você não está pensando em buscar Mateus para este grupo? Por favor, Jesus, este aí não dá, este aí cobra impostos, esse aí é um traidor, esse aí está, Jesus, e deram uma lista tremenda, eu imagino, para Jesus. Esse não, Jesus, esse não pode. Mas Jesus olha para Mateus com tanto amor, com tanta graça. É esse que eu quero, aleluia. É esse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde nós vemos pessoas que nós
mente pode dizer: esse não tem jeito, esse não pode, esse não dá, esse nunca poderá fazer parte, esse nunca será um obreiro, esse nunca vai poder fazer nada para o evangelho. Oh, irmãos, não se esqueçam, o nosso Deus, a capacidade não é daqueles que correm, é de Deus que chama para a sua obra. A capacidade é Ele que dá. E quando Jesus olha para Mateus, talvez dentro daquela casinha ou sentado naquele banquinho, recolhendo, né, taxas para o povo romano, taxas para aquele governo que estava colocando seus pés em cima deles. E Jesus olha para Mateus, e Jesus olha para ele e disse: Mateus, segue-me, Mateus, aleluia, segue-me, Mateus. E eu imagino a agonia dos discípulos: não, Jesus, esse não, por favor, esse não. E Jesus, e para o choque de todos os demais, não somente romanos, mas judeus que ali estavam e os próprios discípulos de Jesus. Mateus simplesmente olhou para Jesus, deixou a sua banqueta, deixou o dinheiro, deixou as suas contas, deixou tudo, levantou-se e seguiu o mestre, aleluia. Oh, irmãos, e que fazer? Quem diria deste Mateus, que foi o Mateus que abre os evangelhos, escrevendo o seu primeiro evangelho, falando sobre este Cristo ressurreto, aleluia, proclamando no seu evangelho para os judeus, dizendo de que ele é o Filho de Deus, aleluia. Portanto, nós vamos ver de que aqueles que estavam sem esperança, nós que estávamos sem esperança, essa luz raiou para nós. Mas, finalmente, Cristo derrubou a parede da separação, desfazendo as inimizades, não é? Foi isso que ele fez. Inimizades contra o próximo, inimizades contra partidos, inimizades contra as pessoas. E Efésios, no capítulo 2, versículo 14 e 16, Paulo ele escreve: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Este um agora é a igreja de Jesus. Ele tirou dos judeus, tirou dos gentios, e Deus agora forma este povo maravilhoso chamado Igreja de Jesus Cristo. E ele diz: e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Se nós olharmos João no capítulo 4, como nós já falamos, Jesus fez a mesma coisa. Você pode imaginar os discípulos tentando ir para Samaria e dizendo: Jesus, o que é que a gente vai fazer lá? E Jesus ainda por ironia, não é? Mas com um projeto nisso tudo, Jesus, ele fica do lado de fora da cidade, sentado no poço, e manda os seus discípulos, todos eles, a ir dentro da cidade de Siquém para poder comprar pão. Você pode imaginar um pouquinho aqueles discípulos judeus, que não eram gentios, que não falavam, que não passavam pelo caminho dos samaritanos, agora chegando, as suas vestes, a sua maneira de ser, tudo indicava de que eles eram judeus, chegando agora no mercado para poder comprar pão da mão de um samaritano. Ou eles estavam impuros, eles não podiam, e muito mais. Você pode lembrar do choque daquela mulher samaritana, quando Jesus diz para ela: dá-me de beber. Ela assim: você não vai ficar assim, você não vai ficar impuro se você tomar da água dada por mim, que sou mulher samaritana. E Jesus disse: oh, mulher, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém a quem Deus está buscando para adorar. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus começa a dizer tudo sobre a sua vida, aleluia. Deus, ele veio desfazer as inimizades, mas também através de Cristo, né? Ele deu aos gentios uma nova
identidade. Agora já não é mais incircunciso, agora não é mais judeus, agora já não é mais pagão, agora já não é mais idólatra, agora é salvo, agora é filho de Deus, agora é povo de Deus, família de Deus, pertencente a Deus, co-herdeiros com Cristo, adotados por Deus, aleluia. Romanos 10 e 20, não é? Vamos ler o que é que a Bíblia Sagrada diz. Romanos 10 e 20. A palavra de Deus nos diz: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os... Desculpa, eu estou em Atos, não é? Vamos ler, então, já em Atos, capítulo 11, versículo 15 até o 18. Depois que Pedro, ele entra na casa de Cornélio, e agora Cornélio, centurião, o romano, o pagão, o incircunciso, já não é mais nada daquilo. Agora estava Cornélio sentado nos bancos da igreja, junto com Pedro, Tiago, João, aleluia. Atos, capítulo 11, versículo 15 ao 18, diz: e quando comecei a falar, esse foi o testemunho de Pedro, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida, aleluia. Mas Romanos 10 e 20, a palavra de Deus nos diz, aleluia. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, aleluia. João, ele nos escreve no seu primeiro capítulo: veio para o que era os seus, mas os seus não os receberam, mas a todos aqueles que creram, deu-se-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, aleluia. Temos uma nova identidade. Mas, finalmente, Cristo derruba a barreira da separação, posicionando-nos no reino de Deus. Esses gentios agora não estão fora da graça. Estes gentios agora estão assentados sobre tronos também, como judeus, aleluia, que aceitaram a Jesus estão. Romanos 6, 17 e 18, a Bíblia nos diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, essa era a nossa natureza, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Deus nos tirou de onde nós estávamos, nos colocou numa nova posição nele, aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, para nós terminarmos. A Bíblia Sagrada nos diz: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje já não existe mais judeu, gentil. Nós que fomos retirados deste mundo, que aceitamos a Jesus, que tivemos uma experiência com ele, somos hoje igreja de Jesus Cristo. E não é a igreja o templo local, é a igreja o corpo místico de Cristo, né? O corpo de Cristo, ele é a cabeça, e todos esses salvos de todas essas épocas que já morreram em Cristo, mas estão aguardando o dia do arrebatamento, todos nós somos parte desta amada igreja, aleluia. Esta era a nossa condição de gentios, mas hoje salvos, igreja em Cristo Jesus, amém? Que o Senhor vos possa abençoar poderosamente no nome de Jesus. Lembre-se, não é? Mais uma vez, que hoje à noite, às 7 da noite, nós teremos o nosso culto, não é? Através do nosso YouTube Live ou através do site da nossa igreja, do Momentos Betânia. Mas também lembrando de que no próximo domingo, se
ainda estivermos nas condições que nós estamos, estaremos de volta para poder ensinar a palavra de Deus aqui também, não é? E mais uma vez, a todas as mamães, não é? Que Deus possa vos abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães, é o desejo de toda a Igreja Betânia para todos os amados irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe.